como um homem aqui na terra. E a partir daqui, se eu lutar para ganhar minha salvação, eu junto com minha esposa e minha família e a igreja do Senhor que está lutando contra esses lobos, assim como você, que persegue o povo de Deus, ganha salvação no toque da última trombeta, se estiver preparado. Só isso. A luta perdida, a luta já perdida do descredenciado. Ora, muito bem, estamos ao vivo. A paz de Cristo, você está no canal É Desse Modelo e esse que vos fala é o seu amigo Reiner. É, o seu amigo Reiner, tá certo? Ótima noite para você que se encontra aqui comigo. Obviamente que eu exibi aqui esse vídeo, tá? Eu exibi aqui esse vídeo para aproveitar as palavras do descredenciado. Palavras essas que não são de uso exclusivo do mesmo, porém, infelizmente, muitos religiosos sinergistas, que é, na verdade, a maioria dos religiosos cristãos do Brasil, né, são sinergistas, ou seja, eles entendem que eles cooperam para a salvação, né? Sinergista, tá certo? Então, o sinergismo, né? Então há uma cooperação. Essa salvação é por quatro mãos, ou seja, pela mão do indivíduo e pela mão do Salvador, tá certo? Muito bem, infelizmente essa aí é uma ideia que ela ganhou contornos a partir ali do Sínodo de Dort, né? Por volta ali de 1619 a 1620, tá? Então houve o Sínodo de Dort. Pessoas que interpretaram, né, algumas das ideias de Jacobus Arminius, né? Eles fizeram uma espécie de releitura, conhecidos também como os remonstrantes, né, das ideias de Armínio. Eles basearam ali as suas teses sinergistas, tá? Com base ali em toda a filosofia pelagiana, no qual, sim, Armínio bebeu da fonte, tá? Então é isso daí, né? Os remonstrantes foram ali determinados pela ortodoxia doutrinária, que obviamente era calvinista, tá? Então eles foram aí declarados hereges, tá certo? Mas, infelizmente, né, todas essas ideias aí relacionadas a livre-arbítrio, relacionadas a sinergismo e por aí vai, isso não morreu ali no Sínodo de Dort e continua até os dias de hoje, produzindo, né, em sua grande maioria, na maioria das situações, produzindo aí crentes fracos e crentes ignorantes ali no tocante à soberania do Senhor, ignorantes em questões relacionadas ali à soteriologia, ou seja, doutrinas da salvação, tá certo? Eu quero trabalhar com vocês aqui hoje uma questão que se chama expiação. Primeiro ponto, por que eu quero trabalhar expiação? Porque a expiação, ela é uma matéria que ela é basilar para a nossa fé, ou seja, a base, é o princípio, né? Se você não entende questões da expiação, por que Jesus morreu, a sua fé, ela pode não estar bem fundamentada, né? Quando eu falo que ela pode, na verdade eu quero dizer, com certeza ela não está bem fundamentada, beleza? Então é isso. Infelizmente, quando você pede a base, a razão da fé das pessoas, muitos deles vão dizer: ah, não, eu creio em Jesus porque lá no passado, né, eu estava no mundão
e eu decidi, né, ir para Jesus e ele mudou minha vida. Bem vago, né? Afinal de contas, quantas e quantas pessoas elas estão aí levantando a mão, abre aspas, aceitando a Jesus, né, conforme aquele apelo criado ali naquela pegada, né, Charles Finney, né? E quantas delas aí não permanecem? Quantas delas, quando vem as intempéries da vida, quantas que perdem ali o seu apoio, quantas perdem ali a sua base, a sua sustentação e vão ao chão? São muitas, né? Isso tudo se dá pela falta de base, pela falta de compreensão, né? Infelizmente, temos um sistema religioso que forma adeptos, mas adeptos totalmente ignorantes com aquilo que eles deveriam conhecer minimamente, de forma básica, minimamente. Então, primeiro ponto, a expiação, ela é algo basilar, algo que você precisa saber, algo que você precisa ter certeza, né? Porque qualquer um sabe que há 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus foi crucificado. Novidade zero, tá certo? Então é isso daí, tá? Eu já confiro aqui o chat, tá certo? Já eu confiro o chat. O outro ponto, segundo ponto, a questão da expiação, que eu não vou trabalhar o segundo ponto aqui, que seria, né, mais um ponto, um dos 5 pontos do calvinismo, né, que é a expiação limitada, ou seja, a morte de Jesus, embora você tenha aprendido, né, que a morte foi para todos, que o sacrifício foi para todos, não, o sacrifício não foi para todos, e posteriormente eu irei expor isso daqui. Mas como, Renner, que o sacrifício não é para todos, né? A palavra não vai dizer lá porque Deus amou o mundo de tal maneira. Precisamos entender, né? Que mundo é esse, né? E se Deus quer salvar o mundo todo, por que você está com medo do seu parente ir para o inferno, por exemplo? Porque muitas e muitas pessoas que você vê aí, né? Elas saindo aqui dessa terra, vamos dizer dessa forma, perdidas. Salvação para todos? Não é para todos. Então vamos lá, gente. Eu tô com esse livro aqui maravilhoso. Chama As Bases da Fé Cristã, de Wayne Grudem, tá? Livro maravilhoso. E ele vai trazer um ponto aqui no capítulo 10, tá? Que é a expiação, o que é expiação. Eu já falei bastante sobre expiação aqui, né? Não vai ser a primeira vez que eu vou abordar esta matéria aqui, né? Logicamente eu tenho a minha didática e o Wayne Grudem tem a didática dele, tá? Eu achei muito interessante a forma que ele abordou as coisas aqui, a sequência na qual ele colocou as coisas aqui, e eu vou passar isso daqui com vocês, tá certo? Eu não sei se vocês estão com paciência, né? Mas eu até pensei que, puxa vida, cara, se eu colocar um vídeo do Chiquinho no início, eu vou chamar muitas pessoas, né? Vou chamar muitas pessoas aqui e elas ficarão, né, na live, né? Eu pensei dessa forma, mas pelo visto, né, eu já tenho aqui quase 15 minutos, né? Tenho aqui 12 minutos de live, né? E estou aqui com 20 pessoas aqui me conferindo, né? Então, é aquilo que eu já falei para vocês, né? É brabo, né? É brabo. Mary, uma cidadã de Calacebe, está na área, Jesus abençoe. Cíntia Fontes Braga, minha filha, Jesus abençoe. Vera Lúcia Vasconcelos também, uma membro decanta desse canal, Jesus abençoe. Aqui se encontra ela, Tite, do canal Ponto a Ponto Tite, Jesus abençoe poderosamente, filha. Jesus abençoe poderosamente.
Camila Valéria, Jesus abençoe. Ângela Oliveira, Jesus abençoe, tudo na paz, filha, e contigo, e contigo. Catinha Ferreira, né? Você tá vendo aí Kátia, mas Kátia é o nome terreno, né? Catinha é o nome espiritual que ela recebeu, né? Aqui nessa live mesmo, tá? Aqui a gente revela também o nome espiritual. Se você tiver curiosidade, tá? Deixa nos comentários do vídeo que você quer uma live exclusiva para revelar o nome espiritual das pessoas, tá? Eu faço esse tipo de serviço, tá? Jesus abençoe, filha. José Carlos, Jesus abençoe poderosamente, meu irmão. Tamo junto. Ana Cris, Jesus abençoe. Lídia Horta, Jesus abençoe poderosamente. Salete Tavares, uma cidadã de Calacébia, Jesus abençoe. Cheguei atrasada, graça e paz, reina a todos. O que o Chico Tripa levou o mestre Renner e o Carpano para o coração hoje? Ah, ele falou alguma coisa que ele levou para o coração? Tem que ver, né? Eu tenho que ver. Ângela Oliveira, já cumprimentei. Ana Cris. Marivânia Javier. Jesus abençoe, Marivânia. Fica aqui, eu acho que você vai gostar da matéria, tá? Eu acho que você vai gostar da matéria. Larissa Barbosa, Jesus abençoe. Yolanda Goulart, Jesus abençoe. Vamos mais aqui. Acho que não chegou novas pessoas que eu ainda não cumprimentei. Valquíria Gonçalves, Jesus abençoe. Elaine Reis, Jesus abençoe. Mel Kazukel, Jesus abençoe poderosamente. E vamos lá, né? Marineide Alves, Jesus abençoe. Duza, Jesus abençoe. Ei, coisa boa. Vamos começar aqui, gente. Vamos começar aqui. Peraí, eu tô com a Marineide Alves aqui. E aqui em cima, a Marineide aqui também. Ok, vi todo mundo, cumprimentei todo mundo. Jéssica Mendonça Oficial. Ô, Jéssica, paz, filha. Some não, hein? Some não, é certo? Some não. Vamos lá, gente. Como que ele começa isso daqui, ó? O que é expiação? É muito interessante que você entenda o que é expiação. O que é expiação? Logicamente, quando nós falamos de expiação, nós pensamos aí em sacrifício, em morte, em sacrifício substitutivo ou sacrifício para pagamento de algo, tá certo? Então vamos lá, né? Antes do nascimento de Jesus, um anjo disse ao seu papai terreno, né? Foi José, que ele deveria chamar o menino, né? De Jesus, porque ele é Mateus 1, 21, ó. Mateus 1, 21. Deixa eu jogar isso daqui, ó. Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tá certo? Então Jesus salvou o seu povo dos seus pecados, tanto por meio da vida que viveu, e isso é muito importante você entender isso. Jesus salvou pela vida? Sim, ele salvou. Mas é pela mensagem que ele pregou? Não só pela mensagem que ele pregou, mas pela forma obediente que ele viveu. E eu vou tratar isso aqui com vocês ainda hoje, tá? Quero dar um dinamismo nessa live hoje, tá certo? Essa live não quero que ela se estenda muito, não quero que ela se estique muito, tá certo? E você pode, obviamente, né? Se você estiver gostando dessa live, você vai deixar o seu like por bondade e você vai compartilhar aí com seus grupos, tá bom? Por gentileza. Então Jesus, ele salvou o seu povo de seus pecados, tanto por meio da vida que viveu, né, quanto por meio da morte no qual ele sofreu, tá? A obra que Jesus fez em sua vida, né, a obra que Jesus fez em sua vida e morte para obter a nossa salvação é mencionada às vezes, né, como expiação, tá? E qual que é a causa? O porquê que Jesus, né, ele
teria que se entregar. Por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus tinha que morrer? Já parou para pensar nisso? Por que um justo tinha que morrer? Esse daí é um detalhe. Você já parou para perguntar isso? Né? A escritura é clara. Cristo, ele veio para nos salvar, né? Por causa do fiel amor de Deus, né? Para com os homens. Também conhecemos isso daí como graça, né? Você merece o amor de Deus? Não merece, né? Mas graciosamente Deus te ama, não é isso? Que coisa linda, né? Então, por causa da graça, o amor e da justiça de Deus. E da justiça de Deus. O amor de Deus é afirmado em João 3,16. E aqui é muito interessante a forma que o escritor ele coloca aqui. Eu não sei qual versão ele colocou aqui. Eu não sei qual versão bíblica ele utilizou, né, para poder escrever aqui. Vai ser um pouco complicado, afinal de contas ele não é daqui, né? E eu não consegui, não vi isso daqui ainda, tá? Depois vou dar uma lida e ver se eu descubro qual versão que ele usou. Mas, bom, muito provavelmente o editor, né, o tradutor, ele usou, né, uma versão que eu achei muito interessante, que é assim, ó. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só. Então qual que é a diferença? Você conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você conhece a versão, né? E aqui tem, ó. Porque Deus tanto amou o mundo que ele deu. Ou seja, aqui está dizendo, né, da grandeza do amor de Deus, né? Uma vez que nós não merecíamos, mas ele amou tanto, que ele decidiu criar para si uma forma de aproximar aí o homem pecador do seu Criador. Olha para você ver. Olha que coisa linda. Então, quando você pega aqui essa tradução, você tem uma ideia muito mais, posso até dizer, mais assertiva desse processo. E aqui não nos dá margem para o universalismo, ou seja, a salvação para todo mundo, né? Não dá. Que coisa linda, né, gente? Que coisa linda, né? Ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente também conhece Deus. Que coisa linda. E quantas pessoas se privam disso daqui? Bons livros, boas traduções bíblicas, né? Quantas pessoas não se interessam por isso, né? A justiça de Deus é confirmada quando Paulo escreve que Deus apresentou Jesus para propiciação, conforme você vê lá em Romanos 3, né? Altura ali de versículo 25. Isso é um sacrifício que arca com a ira divina para que Deus nos olhe favoravelmente. Ou seja, aquele sacrifício, ele cria em nós uma espécie de proteção, cria em nós uma espécie de, talvez, né, uma redoma. E Deus, quando ele nos olha, ele não vê você simplesmente como uma criatura pecadora que ama a carne, ama fazer os desejos da carne, mas quando ele olha para você, ele vê em você, ele vê, vamos dizer, um verniz, e esse verniz é o sangue do Cordeiro. Então, por causa deste sangue que foi derramado, ele te olhará diferente. Rapaz, que parada profunda, hein? Que parada profunda, rapaz. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Você tá gostando, meu irmão? Conta pra mim, você tá gostando? Você tá gostando? Né? Alexandra Mendes.
Jesus abençoe. As aventuras de Jack e Gemerson, meu amigo Daniel tá na área, Jesus abençoe. Vocês estão gostando, gente? Um cidadão de Calacébia, Fábio, do canal Caminhando em Verdade, Jesus abençoe, mestre. Um cidadão de Calacébia, também está aqui o meu amigo Capitão Otto Borges. Cante, mestre, tamo junto, meu amigo, meu irmão, meu mestre. Priscila Moreira, Jesus abençoe. Tudo bem com você? Tudo bem com nós? Tudo bem comigo? Tudo bem com todos aqui? Glória a Deus. Quem aqui está compreendendo, né, toda essa matéria? Quem aqui está até agora gostando disso? E quem aqui nunca parou para analisar isso? Nunca parou para apreciar isso? Que top! Wanda Gabriel, Jesus abençoe. Vera Lúcia, Jesus abençoe. Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Nilza Costa está na escuta, Jesus abençoe. Que coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos falar em Romanos 3. Falar em Romanos 3. Olha só. Eu quero ler aqui a partir do Por isso, versículo 20, Romanos 3, 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isso é, a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele até o 26. Ele até o 26. A justiça de Deus é confirmada quando Paulo, é o que lemos aqui, escreve que Deus apresentou Jesus para propiciação. Isso é um sacrifício que arca com a ira divina para que Deus nos olhe favoravelmente. Foi o que eu expliquei aqui sobre o verniz, sobre a proteção, sobre o derramar do sangue do Cordeiro sobre nós. Paulo diz que isso foi feito para demonstrar a justiça de Deus e também a fim de ser justo. E o que é isso? O que é isso? Você acha que se Deus, com todos os atributos que Ele tem, Ele só te amar e só te perdoar, Ele vai ser justo da mesma forma? Porque você pecou. Porque você pecou, você foi pecador, você foi transgressor. Você acha que se Deus, com seu infinito amor, passar a mão na sua cabeça e te falar: filho, você está perdoado, mediante a santidade dele, ele seria justo? Não, ele não seria justo.
Pois se ele não compactua com o pecado, seria ele justo em te perdoar os pecados e tá tudo certo? Não. Então sim, os nossos pecados, eles deveriam ser, de certa forma, aniquilados. A justiça do Senhor, né, como fogo, deveria vir, passar, queimar, né, essa mácula de nossas vidas e assim satisfazer a justiça de Deus. Então esse aí seria o princípio da coisa. Esse seria o princípio da coisa. Porque ao mesmo tempo que ele nos justifica através de Cristo, ele passa a ser, ele também exerce ali a sua justiça, ou seja, ele também é justo. Por quê? Porque ele não vai deixar o pecado que é intrínseco do homem permanecer da forma que é, tá? Em outras palavras, os pecados que Deus passou por alto ou não os puniu antes que Cristo viesse à Terra, tinham que ser punidos de alguma forma. Se Deus tivesse de ser justo. Portanto, alguém precisou assumir a punição por esses pecados. E esse alguém era Jesus. Olha só, o que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Uma explicação aqui breve para você compreender isso. Fato é que antes de Jesus, o homem ele tinha um sistema no qual ele se utilizava para o pagamento dos seus pecados ou para perdão dos seus pecados. Então, a lei do Senhor, ela estipulava o que esse indivíduo ele teria que fazer. Tá certo? E nós vemos ali, obviamente, que dentro ali da liturgia religiosa, dentro da liturgia do templo, tá? Você tinha como que eu posso dizer? Havia uma prescrição do que o indivíduo ele precisava fazer, né, para determinados pecados, tá? E ali ele conseguir ali o perdão, tá certo? Ali ele conseguia ali apaziguar, melhor dizendo, não é nem o perdão, é apaziguar a ira de Deus sobre o pecador. Então o indivíduo ele levava um animal perfeito, levava esse animal mediante ali o sacerdote, e o sacerdote ele imputava ali no animal a transgressão do transgressor, do pecador, né, do indivíduo, né? Era assim. Só que nós sabemos, nós que somos falhos, nós sabemos que uma coisa ou outra, né, sempre fica encoberto, ou sempre fica algo pode se tornar meio que comum na nossa vida, né? Aquele pecadinho, aquela coisa toda, né? Então muitas vezes o homem ele se esquece de que ele tem um Deus justo olhando para ele, né? E muitas vezes esses pecados eles ficam ali, eles são colocados ali na gaveta ou são colocados atrás da porta. Tá certo? Deus vendo que aquele sistema religioso, por ele, o homem jamais se achegaria a Deus de forma
minimamente satisfatória. Então Deus ele promoveu, não consultou ninguém para isso. Ele, através ali da sua soberania, ele criou para si mesmo, uma forma aí de resolver o problema do homem no tocante ao pecado e assim salvar o homem e assim aproximar a criatura do Criador, coisa que eu já disse aqui no início. Tá bom? E quando ele faz isso, né? Ele meio que resolve essas questões ali do pecado do homem, tá? Ele resolve essas questões, fazendo com que o homem ele não mais viesse a depender de um sacerdote, que o homem não viesse a depender de um sacrifício literal, né, de um animal, né, para poder ter o seu pecado ali encoberto dos olhos de Deus, tá certo? Então Deus resolveu aí essas questões através de Cristo. Um outro detalhe: sempre o indivíduo ele precisaria realizar esse sacrifício, realizar esse ritual, porque o homem sempre será ou seria, né, antes de Cristo. Aqui eu tô falando de quem crê, né, de quem crê em Cristo, quem crê em Deus, né. Tô falando de quem crê em Deus, né. Então, no passado, o indivíduo ele sempre iria realizar esse sacrifício. Por quê? Uma vez que o sacrifício está morto, aquele pecado foi encoberto, beleza. A justiça de Deus continua, a santidade de Deus continua, né? Só que o homem continua pecador. Não é isso? Então o homem teria que realizar novos sacrifícios, correto? E aquele mal que refletia nas práticas do indivíduo, a raiz daquele mal estava onde? Estava dentro do indivíduo. Estava dentro do indivíduo. Deus, Jesus foi um sacrifício que morreu, ressuscitou. Através da sua ressurreição veio a validação. Deus aceitou esse sacrifício, tá certo? Deus aceitou esse sacrifício. E agora, ao invés do homem ter que sacrificar animais aí sempre, não. Jesus, ele já pagou essa dívida. Jesus, ele já teve o seu sangue derramado. Jesus, ele já, através do sangue, perdoou toda a dívida, todo o pecado do indivíduo. E aqui, quando estou falando do pecado do indivíduo, não estou falando daquilo que é externo, daquilo que ele pratica. Estou falando daquilo que está aqui dentro. Aquilo que escraviza a alma do homem e faz com que ele seja a cada dia mais pior, longe de Deus, afastado do que é santo, afastado do que é puro, afastado, literalmente afastado do Criador. Você está me entendendo? Então Jesus, ele mudou essa lei. Qual que era a lei? A lei que o indivíduo ele era pecador. A lei era que o pecado corria nas veias do indivíduo por causa de um homem, do primeiro homem, do nosso pai Adão. O pecado entrou no mundo, o pecado passou para todos os homens. Então Jesus, ele corta essa lei. Então não é porque você é descendência de Adão que você também é escravo do pecado, né? Porque a partir dele assim foi com todos. Então Jesus, ele corta isso. Jesus, ele corta esse vínculo. Jesus, ele corta essa podemos dizer, né, esse sistema do pecado de nossas vidas, né? A saber, todo aquele que crê nele. Que coisa bela.
que coisa bela, tá? Queria dar uma adiantada. Espero que vocês estejam entendendo. Espero que vocês estejam entendendo. Porque aqui, por exemplo, eu já falei aqui vai falar de a necessidade da expiação. E eu creio que eu fui bastante didático aqui. Obviamente eu não vou aqui ficar lendo o livro para vocês, né? Eu vou pegar alguma coisa aqui e com esse vocabulário arroz com feijão que você ouve e aprende, né? Nós vamos disciplinando aqui a matéria, tá certo? Um detalhe aqui muito importante é o seguinte, olha só.